Viva a Nova República! Era a manchete do Estado de São Paulo no sábado, 16 de março de 1985, primeiro presidente civil eleito desde 1960, quando Jânio Quadros foi eleito. Depois o golpe militar de 64, em 31 de março, e aí só tivemos presidentes que eram militares, Castelo Branco quando eleito em abril de 64, Costa e Silva e toda aquela relação até Figueiredo. Por isso, Tancredo Neves assumiu em 15 de março, não assumiu não, porque na véspera, 14 de março, por cerca de 10 horas da noite, aquela festa em Brasília, Tancredo é internado no hospital de base e dizem que com quase 40 pessoas em volta foi operado do que a princípio era uma crise de apendicite, depois uma diverticulite e várias outras doenças, infecções hospitalares e denúncias em 40 anos discutíveis ou indiscutíveis, eu não vou falar sobre isso, mas o fato é que Tancredo Neves não pôde assumir, então José Sarney assumiu, que era o vice de Tancredo Neves. Em 15 de março, era para ele largar, mas com a morte de Tancredo Neves em 21 de abril, o Brasil viveu uma nova república, mas com velhos nomes como, por exemplo, José Sarney. Mas o que foi genial desta capa do Estado de São Paulo, no dia depois da posse de Sarney, foi Viva a Nova República, que era uma homenagem à própria manchete da primeira página da capa do Estadão lá em 16 de novembro de 1889, quando a República virou Viva a República, agora Viva a Nova República. E o texto de 85 dizia que depois de muitos anos prevaleceu a democracia, e com D maiúscula. Essa é a manchete do Estado de São Paulo, de 16 de março de 85, um sábado. Mas na noite de sexta-feira, além da posse, que era para ser de Tancredo, e foi de José Sarney, o Estado de São Paulo passou por um outro aluvião, por outro furacão que teve nome: Menudo. Não houve festa em Brasília, porque não foi Tancredo, foi José Sarney que era ligado, enfim, ao regime militar, mas teve festa em São Paulo, festa no Morumbi. João Abel, eram umas 70 mil pessoas na sexta-feira, né? Mas não era jogo de São Paulo. Mas não era jogo de São Paulo, nem jogo do Corinthians, do Flamengo, todo mundo jogava, Santos, Palmeiras, Portuguesa, todo mundo jogava. Desde a inauguração completa do Morumbi em 70, se jogava no Morumbi. Mas desde 81, o Morumbi também era palco de grandes espetáculos, não só esportivos. Em 81 veio o Queen, um show fantástico com Freddie Mercury. Em 83, um baita show também, Kiss. E logo depois teria Hollywood Rock em 87, depois Madonna, Michael Jackson, até hoje, né? Shows do Coldplay, sem aquela câmera que mostra outras coisas, mas isso é futuro, deixa quieto. Vamos voltar a falar de um grande show no Morumbi, no dia da redemocratização, no dia da Nova República e dos novíssimos, não tinham Backstreet Boys, né? Mas tinha uma boy band, uma muchacho band. Muchacho band? Da onde? Veio dos Estados Unidos, de fato, veio de Porto Rico. Roy, Rei, Rui. Rui é um nome histórico aqui no Estadão? Não. Era Robbie, era... Como é que é? O Rick, né? Que inclusive seria o mais famoso, né? Do Rick Martin, depois, de carreira solo. Vieram os Menudos. Mauro, sabe cantar uma música do Menudo ou não? Não se reprima, não se reprima. A coreografia era quase isso e a cantoria era melhor. Não sei se era playback, acho que devia ser. Não se reprima. If you're not here by my side. Tá bom, já. Chega, não, tá bom não, tá horrível. Essa não era ruim, tá? Essa era de 84 e Não se reprima 84 e 85. E tinha muito a ver com o Brasil de março de 85, depois de anos de repressão, de ditadura, de censura prévia às páginas do Estadão, de Jornal da Tarde e a toda a imprensa brasileira. Tinha Não se reprima, com os Menudos. Cara, se você não sabe o que é, eu vou tentar te explicar alguma coisa. Sabe o show da Xuxa, até que viralizou daquele vídeo e tal? Que show da Xuxa é esse? Era o show da Xuxa e das Paquitas antes, né? Aí você pode pensar em NSYNC, Backstreet Boys, One Direction, mas como Menudo, cara, poucos fizeram. E o que eles fizeram em São Paulo foi um negócio impressionante. Nessa sexta-feira, no dia da posse de José Sarney, que era para ser Tancredo Neves, 70 mil pessoas estiveram no Morumbi. E no dia seguinte, 150. Quase que o público lá daquele jogo que a gente já falou no outro vídeo, de Corinthians e Ponte Preta, o segundo jogo da final do Paulista de 77. 150 mil pessoas no Morumbi, porque era no gramado, a gente vai falar do gramado, e também fora. E teve festa em tudo quanto é lugar, teve um furacão, e teve até tragédia. 2 pessoas morreram no show em São Januário, no Rio de Janeiro, no campo do Vasco. Mas teve quase que uma tragédia esportiva no Morumbi, como teria também na Vila Belmiro, que
que teve show, claro, do Menudo e os Santos, e o gramado ficou impraticável na Vila por quê? Quase 2 meses, né, João? Só que no Morumbi ficou ainda pior. Sabadão, 16 de março de 85, Estadão, página 26. O Menudo chega, para a alegria dos fãs, claro, e por um desespero de muita gente que torcia o nariz e tapava os ouvidos, tá? Hoje o Menudo, pra mim, é como os Beatles, pede um monte de coisa ruim que tem por aí. Claro que não é. Mas era um negócio do aeroporto, hotel, tumultos, aí gente falando aqui, eles são comuns, como a gente, e pareciam ser, como todo fenômeno que explodiu. Mas o que explodiu mesmo, ou implodiu, foi o que aconteceu no gramado do Morumbi. E é por isso que a gente está falando aqui no nosso Chuteira Preta sobre o show do Menudo. E o que mais sofreu foi o São Paulo Futebol Clube, que tinha estádio alugado na sexta-feira para 70 mil pessoas, no sábado à noite, 17 de março, para 150 mil pessoas. E o detalhe, no dia seguinte teria jogo. E que jogo? Corinthians e Flamengo no Morumbi. À época, e até 2009, quase todos os clássicos se jogavam lá. E era um Flamengo que ainda não tinha a volta do Zico, que voltaria logo depois, mas era um Corinthians que tinha um pretensioso Projeto Tóquio. Era um timaço. Carlos, Edson, Juninho, De Leon e Vladimir, Dunga, Casagrande e Zenon, Paulo César Capeta e São Paulo, Serginho Chulapa e João Paulo. Mas não foi pra frente. O Corinthians caiu na fase anterior à semifinal, o Paulistão foi horrível, o grupo rachado e tal. Mas quem rachou mesmo foi o Menudo. Foi um furacão que devastou a cidade, os ouvidos e o gramado. Tinha uma lona azul para proteger a grama, como se utilizava na época. O lixo acumulado levou dias para ser tirado e, claro, não teve o Corinthians e Flamengo naquele domingo. E não só não teve aquele Corinthians e Flamengo, o São Paulo ficou sem poder usar o seu estádio Morumbi até 11 de junho. É isso, né, João? 11 de maio. 11 de maio, ou seja, praticamente 2 meses. Mas eu estou contando muito do Menudo no Morumbi, porque o Menudo pelo menos deixaria um grande legado para a história do São Paulo, do futebol paulista e brasileiro. Dirigido por um jovem, já não era tão jovem, mas adorava trabalhar com jovens, que era o Cilinho, treinador brilhante, de grandes ideias, grandes sacadas, grandes frases. E ele tinha, a partir de logo depois, para escalar um time que você tinha na ponta direita, um jovem que jogava desde 84 e jogava demais. Um dos mais completos jogadores da história do futebol brasileiro e mundial, Miller. Na meia direita você tinha um companheiro deles, Silas, inclusive companheiros de religião. Eles aprontavam muito, o Miller sobretudo nas danças, mas eram profundamente religiosos, um dos líderes do começo do trabalho muito bacana dos atletas de Cristo. No comando de ataque você tinha aquele que 2 anos depois viraria o maior parceiro da história da vida de Diego Armando Maradona, com a camisa campeã depois da Itália do Napoli, que era o Careca. Um dos maiores centroavantes, um dos mais técnicos, um dos mais brilhantes que eu já vi. Na meia esquerda, um dos melhores jogadores da história do Santos e do São Paulo, Pita. E na ponta esquerda, um jovem, que depois teria o irmão que jogaria nos anos 90, Toninho, mas que jogava muita bola. Bastante irreverente, tipo Miller, mas mais irreverente, menos talentoso, que era o Sidney. Ou seja, você tinha Miller, Silas, Careca, já com um pouco mais de idade, Pita também, e Sidney. Jovens, rapidinhos, corte de cabelo, dourava uma noite, dourava mesmo, atleta de Cristo, o Miller gostava de dançar, e resultado. Time jovem, ousado, abusado, Menudo Morumbi, Menudos do Cilinho, Menudos do São Paulo. E aí viraram campeões paulistas de 85 com o Cilinho, virariam campeões brasileiros de 86 dirigidos pelo Pepe, contra o Guarani numa final fantástica já em 87, e de novo campeões paulistas de 87 com o Cilinho. JT, edição de segunda-feira, 23 de dezembro de 85, o calendário era péssimo, né? São Paulo 85, alegre campeão. E aqui o grande, querido Roberto Avalone, meu chefe da TV Gazeta, a prova de que o futebol às vezes tem lógica, falando que o São Paulo foi campeão contra a valente portuguesa do grande Luiz Pereira na zaga e Jair Pisserni no banco, que havia sido vice em 84 dirigindo o Corinthians contra o Santos, do Sérgio Chulapa. Mas não tinha como dar outra coisa, tinha que dar o São Paulo dos Menudos, está aqui, eis o campeão, uma charge fantástica dos cracaços Jepe e Maia, que desenhavam e também faziam charges, as fotos do título. O gol do título aos 22 minutos. Careca cruza na direita, Sidney chuta forte da corrida e Miller aparece da pequena área para complementar. Esses 5 da frente infernais, né? Com Miller, com Silas, com Pita, Careca, Sidney, um timaço do São Paulo, uma história bacana que a gente conta do futebol e da música de quem jogava por música, o São Paulo. Os Menudos é uma outra longa história. E agora eu até posso falar um pouquinho mais mal dos Menudos, porque os fãs do Menudos há 40 anos têm a minha idade, né? Na verdade, eu tinha um pouco menos da que a minha idade. Ou seja, eles podem me puxar a orelha. A orelha que, convenhamos, ficava bem tapada naquela época.
Tinha muita música maravilhosa. Um dos melhores anos da música, 1985, MPB, rock, grandes bandas sendo lançadas. Rock in Rio. Rock in Rio, verdade, bem lembrado, de janeiro. Primeiro Rock in Rio. E era uma semana inteira. O Rock in Rio começava sexta-feira, acabava no outro domingo. E tinha show todo dia. Show maravilhoso do Queen, a volta do James Taylor, B-52s. Tinha Ney Matogrosso, tinha Elba Ramalho, pô, Blitz, Paralamas do Sucesso. Pô, muito legal. Barão Vermelho. E depois teve os Menudos.